aumentaram agora, você só pode mandar para 20. Boa noite a todos e todas que nos assistem nesse cara a cara, essa semana de volta, aqui com a presença do nosso coordenador geral, David Bacelar. Essa edição de hoje nós vamos falar sobre a categoria petroleira e as eleições de 2018, a importância da mobilização da categoria nessa campanha eleitoral, nesse momento crítico da nossa história. A gente vai conversar aqui hoje sobre esses temas e contando já com a interação de vocês, para poder mandar as perguntas, curtir a transmissão, compartilhar com os amigos, com os colegas, chamar para fazer perguntas e interagir com a gente aqui. Nós vamos inicialmente, né, David, falar sobre algum... Deixa eu ver aqui a transmissão, perguntar se tá ok o áudio, se a iluminação está boa, o áudio. Qualquer coisa vocês já vão comentando aqui para a gente poder fazer alguns ajustes. Inicialmente a gente está querendo falar sobre alguns temas corporativos ainda, né, David? Algumas coisas que as pessoas sempre perguntam aqui aos diretores do sindicato e nos nossos meios de comunicação as pessoas estão sempre perguntando, principalmente sobre a PR, né, a PLR, sobre a questão da RMNR, essa ação que foi para o STF, teve uma manobra no STF, em que peta isso, o equacionamento, enfim, esses temas mais corporativos. E a questão do PCR também, que ainda está em debate. A gente vai falar muito rapidamente sobre isso, porque realmente agora o foco, né, nosso, é o que a gente tem discutido aqui na diretoria do sindicato, são as eleições, é o processo eleitoral 2018, que é o que vai mudar toda essa conjuntura adversa, é o que pode mudar toda essa conjuntura adversa que nós estamos vivendo, ou o fim do mundo, né? Ou piorar de uma vez por todas essa conjuntura e aí potencializar ainda mais o processo de desmonte e privatização que a Petrobras vem vivendo, e ruim não só para os petroleiros, mas para o país como um todo. Então, solicitar que vocês participem da transmissão, comentem, curtam, mandem suas perguntas. Vamos lá, Luci Silva já está aqui online, boa noite, Luci. A Caroline Siqueira também está acompanhando já a transmissão. Vou aqui convidar algumas pessoas para participar. O Facebook, né, dele está limitando agora aqui os convites, está bem difícil. O Facebook, cada dia mais, ele restringe a abrangência das suas postagens, das suas transmissões. Ele quer o tempo todo que você invista dinheiro ali para poder ele arrecadar cada vez mais. Então, vou passar a palavra para você, David. Boa noite, seja bem-vindo. Bem, boa noite, Saraiva, boa noite às companheiras e companheiros que estão nos acompanhando aí na fanpage do Sindicato Bahia. Então, aproveitando aqui a deixa do companheiro Ivo Saraiva, você que está nos acompanhando nesse momento na fanpage do Sindicato Bahia, a gente pede que você nos ajude a fazer esse trabalho, né, de divulgação. Você pode estar aí compartilhando esse link no seu perfil no Facebook, e além disso, convidando pessoas para estarem também assistindo esse debate aqui conosco. A ideia, como aqui colocou Saraiva, é que seja um bate-papo mesmo. Para isso é necessário que o companheiro ou companheira esteja conosco fazendo essa interação de forma digital através dessa plataforma que é o Facebook, que infelizmente, como você colocou, também no WhatsApp, né, que é uma ferramenta que eles até pretendem integrar, há uma restrição enorme. Eu fui compartilhar agora essa publicação, por exemplo, eu não posso mais marcar as pessoas, eu só compartilho direto dentro do meu perfil, sem ter mais essa possibilidade de marcar as pessoas. Tem que sair convidando aqui um a um, da forma que a gente está fazendo agora. Então, mais uma vez, boa noite, né? Algumas pessoas entraram aí nesse interim, respondendo aqui diretamente questionamento do companheiro Ivo Saraiva, diretor de comunicação aqui do Sindicato Bahia. É bom lembrar que nós tivemos uma plenária nacional da FUP, né, da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, nos dias 1º a 5 de agosto. Plenária essa onde tivemos a participação de pessoas novas da direção do sindicato, pessoas que não tinham participado ainda de plenárias ou congressos anteriores, e que nos ajudaram a construir uma boa pauta de reivindicações para esse ano de 2018. Apesar de nós não termos um acordo coletivo para negociar nesse ano, tendo em vista
o nosso acordo coletivo ele tem validade 2 anos, graças à FUP, lembrando disso, nós temos uma pauta reivindicatória a ser apresentada não somente à gestão do sistema Petrobras, mas também à sociedade brasileira. Então foram 5 dias de intensos debates. Iniciamos com uma abertura muito interessante, né, Saraiva? Ali na Paraíso do Tuiuti, onde numa interação grande com a comunidade da periferia ali do Rio de Janeiro, nós conseguimos demonstrar que a pauta da categoria petroleira é uma pauta também da sociedade carioca, da sociedade brasileira como um todo. Nos dias seguintes nós tivemos excelentes painéis com ótimos debatedores, onde num formato diferente esse ano as pessoas que estavam presentes na plenária elas tiveram condições de contra-argumentar, de comentar, de questionar os debatedores e debatedoras que ali estavam, e aqui destacar uma mesa muito interessante sobre geopolítica do petróleo, onde aprofundamos mais esse temário, destacando que esse tema foi um dos pilares centrais para o golpe de Estado no nosso país, o acesso principalmente dos Estados Unidos da América do Norte a recursos estratégicos como o petróleo do pré-sal brasileiro aqui no Brasil. E uma outra mesa que eu particularmente me emocionei muito até com a fala de uma das companheiras que estava na mesa, fala sobre o tema da violência contra as mulheres, né? Não somente na sociedade, mas até mesmo dentro das nossas entidades. Tema muito interessante, onde nós vimos ali uma participação muito boa, não só das mulheres que estavam ali em peso dentro da plenária, mas dos homens também que estavam, felizmente, discutindo, né, prontos ali para tomar as pauladas devidas e discutir o tema de forma que nós possamos avançar com relação a esse tema tão sensível, não somente dentro do movimento sindical, mas também dentro da sociedade brasileira. Por fim, nos últimos dias nós tivemos debates em grupos de trabalho, que esses grupos de trabalho, onde esses grupos de trabalho encaminharam propostas para a plenária final que ocorreu no sábado à noite, no dia 4 à noite. E de lá, Saraiva, nós tiramos ali uma série de encaminhamentos que estarão sendo divulgados em breve à categoria. Falta uma sistematização dessa pauta reivindicatória, tendo em vista que ela vai ser apresentada no momento adequado à gestão do sistema Petrobras. Então ali nós discutimos alguns temas corporativos e aqui iremos falar um pouco sobre eles. Falamos aqui, aprovamos ali na verdade a defesa do concurso público para a reposição do efetivo mínimo das unidades do sistema Petrobras como um todo. Esse foi algo debatido num dos grupos de trabalho, salvo engano, o grupo 2, onde tiramos esse caminhamento de defendermos aí a realização de novos concursos públicos. Exigimos o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Temos uma série de cláusulas do nosso acordo coletivo que estão sendo descumpridas por essa gestão entreguista, golpista do sistema Petrobras. E junto a esse tema de descumprimento do acordo coletivo, nós estamos aí brigando contra o PCR e em defesa do PCAC, que está linkado diretamente ao acordo coletivo de trabalho da categoria petroleira. Em defesa do programa de equacionamento do PED aprovado pelos trabalhadores nessa plenária, lembrando que somos contrários a esse plano de equacionamento que está hoje, do plano Petrozum, mas somos a favor de um outro plano de equacionamento que, por sinal, a maioria da categoria já deve ter conhecimento, que já está rodando aí no WhatsApp, nas redes sociais. E por fim, 2 outros temas específicos, né, da categoria, a questão da valorização da MS e a anulação da resolução 23. E esse aqui é interessante porque tem gente que está pensando que o nosso plano de saúde é um direito garantido eternamente. Então, a primeira premissa que a gente precisa colocar aqui, quebrar um tabu que uma parte da categoria tem, é de que esse plano ele não tem garantia vitalícia, se nós não o mantivermos no nosso acordo coletivo de trabalho. Então, precisamos valorizar a MS, porque será tema central da discussão do acordo coletivo no ano que vem. E por fim, a questão da PLR. Por nenhum
trabalhador, nenhuma trabalhadora a menos com relação ao tema da PLR, que é a máxima que temos utilizado nesse ano, e ela foi aprovada na plenária nacional da FUP. Tivemos outros dois temas centrais, além dessas questões corporativas, que foi a questão da política nacional, em apoio ao Lula livre. Ele tem direito de ser candidato à presidência da República e a maioria da população brasileira também entende isso, as pesquisas estão demonstrando isso, e as candidaturas da categoria petroleira, uma candidatura central, importantíssima para nós que somos dessa categoria, que é a candidatura do companheiro Zé Maria Rangel, no Rio de Janeiro, onde teremos finalmente, mais uma vez, a representação do petroleiro, da petroleira no Congresso Nacional, e das candidaturas estaduais que temos aí em diversos locais, inclusive aqui na Bahia, com o companheiro Radiovaldo, que já é candidato a deputado estadual. E por fim, 4 itens que foram bem debatidos e discutidos e divulgados na greve dos petroleiros, junto com a greve dos caminhoneiros, que é pela redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, combinando com o aumento da carga processada no refino, algo que já está acontecendo agora, a manutenção dos empregos e retomada da produção interna de combustível, fim ou minimização das importações de gasolina e outros derivados do petróleo, e por fim o fim das privatizações e do irresponsável desmonte do sistema Petrobras. Conseguimos então, Saraiva, fechar a plenária nacional da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, lembrando 13 sindicatos ali reunidos e também com as suas 5 oposições nacionais, onde fechamos essa pauta que está sendo sistematizada e em breve apresentada à categoria petroleira. Então todos esses temas que temos discutido nas nossas bases, seja ela qual for, nós estaremos levando como uma pauta reivindicatória a gestão do sistema Petrobras. Então, companheira, pode ficar tranquila, porque esses temas estarão sendo discutidos também nesse ano 2018, apesar de não termos uma negociação de acordo coletivo de trabalho. Bom, são 2 pontos que eu queria colocar, David, que às vezes a gente fala sobre esses temas e parte do pressuposto que todo mundo vai entender exatamente o que nós estamos falando, mas eu queria voltar um pouco aí, uma questão mais básica, né? Como é que funcionam esses fóruns de decisão da categoria petroleira? É importante o petroleiro saber que a plenária da FUP, ou o CONFUP, o Congresso da FUP, eles são instâncias deliberativas que passaram por todo um processo democrático de escolha dos delegados, dos participantes, e que envolve um processo de realmente participação da categoria. É interessante até que as pessoas se informem mais sobre isso, procurem se informar mais sobre isso, participar mais disso, porque são decisões efetivamente democráticas. Então, como é que funciona, né? Os delegados da categoria, os delegados de base, eles são eleitos, né, em cada base da Petrobras. Então, aqui na Bahia nós temos refinaria, Transpetro, a Fafem, nós temos a UOL Bahia, Unidade de Exploração e Produção da Bahia, nós temos o pessoal que trabalha ali no Conjunto Pituba, nós temos o pessoal das térmicas, enfim. PBio, temos todos os ativos da Petrobras aqui na Bahia. Então, essas bases, elas indicam seus representantes, esses representantes são inscritos no Congresso Estadual da categoria petroleira aqui da Bahia, que acontece todos os anos. Esse ano nós tivemos ali no mês de maio, se eu não me engano, inclusive com a presença na abertura do jornalista Paulo Henrique Amorim. Então tivemos lá fizemos debates de interesse da categoria petroleira, e essas resoluções, elas são aprovadas ali no Congresso, na plenária, e enviadas para debate na instância superior, que é no Plenafup ou no Confup. Então, todos os estados em que há representação dos petroleiros no Brasil fazem seus congressos, e essas resoluções são encaminhadas para o Congresso da FUP, ou para a plenária da FUP, anualmente, para daí, em aprovado, ser encaminhado para a companhia, para poder haver lá a negociação dos pontos de interesse da categoria, então das requisições da categoria, dos pleitos da categoria. Então todo ano isso é feito. Então, às vezes essas pessoas não sabem disso, não têm essa informação, ou até com desinteresse mesmo não procuram acompanhar. Mas existe todo esse processo democrático e transparente
para chegar numa resolução final que é encaminhada à companhia e que dali sai a campanha reivindicatória, tudo que a gente faz todo ano, tem todo esse processo de construção. Então esse é um ponto que eu queria ressaltar para as pessoas entenderem melhor como é que funciona isso. E outra coisa que eu queria ressaltar também é que você falou rapidamente aí da abertura da Plena FUP, ser na quadra da Paraíso do Tuiuti, a escola de samba campeã moral do Carnaval 2018. Bem colocado. Ela fez o melhor desfile disparadamente, Sem o dúvida. desfile mais bem feito, com o tema mais aceito pela população, inclusive a arte é fantástica por conta disso, né, David? Ela consegue traduzir ali num desfile de escola de samba tudo que está engasgado na garganta do povo brasileiro. Isso repercutiu o mundo inteiro, ao vivo ali na Globo. Ela não teve como censurar, esconder isso, até depois tentou fazer no desfile das campeões, censurou a Tuiuti, porque o desfile foi acachapante. E enfim, eu não tenho dúvida de que manobraram ali no final para que ela não fosse a campeã, foi a vice-campeã, mas sem dúvida a campeã moral. Então foi muito simbólico que a FUP fizesse essa abertura na quadra da Tuiuti, porque representa efetivamente todas essas ideias, essa situação que o país atravessa. Ela conseguiu sintetizar bem no desfile de escola de samba, e os petroleiros são também vítimas dessa conjuntura que o país vive. Então era isso que eu queria colocar. Em relação às pautas corporativas, o David colocou, né, na questão da PR e da PLR, muitas pessoas cobram, né, uma posição do sindicato em relação à participação dos resultados, e é curioso, eu às vezes não consigo entender como é que as pessoas não se sensibilizam com o fato de uma base da Petrobras não estar sendo incluída no regramento de PLR, e as pessoas quererem atropelar, né? Uma conjuntura difícil que nós estamos vivendo, a Petrobras sendo entregue, as pessoas com real ameaça de perda de posto de trabalho, com os direitos sendo retirados, PCR, reforma trabalhista, privatização, e algumas pessoas chegam a um ponto de tamanha mesquinhez de querer receber a PR em detrimento dos colegas da Araucária Nitrogenados. Então, só relembrando bem rapidamente o histórico dessa discussão da PLR e da Araucária Nitrogenados, a Araucária Nitrogenados ela faz parte do sistema Petrobras, né? A Petrobras fez um acordo de PLR, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, não lembro a data exatamente, e o pagamento da PLR ele deve ser feito para todo o sistema Petrobras. Inclusive em 2015, a Araucária Nitrogenados, a FAFEM Paraná, recebeu esse pagamento, como deveria receber. O curioso é que em 2016, a Araucária Nitrogenados teve lucro, mas como o sistema Petrobras teve prejuízo, a argumentação da companhia foi a seguinte: não, vocês tiveram lucro, vocês da Araucária Nitrogenados tiveram lucro, mas como vocês fazem parte do sistema Petrobras e o sistema deu prejuízo, vocês não fazem jus ao recebimento da PLR. O pessoal lá entendeu que fazem parte de um sistema e não receberam. É justo. E agora é o contrário. Agora o sistema não deu lucro, mas vai ter participação nos resultados dos trabalhadores. A Araucária Nitrogenados também teve prejuízo como todo o sistema, e agora querem excluir a Araucária Nitrogenados do pagamento. Então é uma manobra estritamente política da companhia para poder fragmentar a categoria. E aí, não tenha dúvida, as entidades sindicais ligadas à FUP, porque as outras a gente não consegue entender o posicionamento que tiveram, né, de aceitar esse tipo de situação. As entidades sindicais filiadas à FUP não vão assinar acordo de PLR sem a participação de toda a categoria petroleira representada pela federação. Então isso aí é um ponto que a gente não abre mão. Bom, tem algumas outras questões corporativas que o David colocou, mas acho que é interessante a gente ver aqui as perguntas, se alguém já fez alguma pergunta em relação aos sistemas, que a gente já vai direto nas dúvidas. E depois passar, o David já pincelou algumas coisas sobre a atuação política, a importância da atuação política, por isso que o tema hoje é a categoria petroleira e as eleições de 2018, que a gente não pode desvincular a importância da política para a ação sindical ou para a vida de uma maneira geral, se a gente quiser ampliar ainda mais, né?
Não há como dissociar a política da vida das pessoas, isso aí é ignorância. Você deu 2 exemplos que a gente pode depois aprofundar um pouco, que é a questão da volta do aumento das cargas nas refinarias e a questão da cessão onerosa. Então são 2 decisões que vieram por pressão política das entidades sindicais. Então isso teve desdobramento que, de maneira prática, melhorou as condições dos petroleiros ou, pelo menos, postergou medidas danosas à categoria petroleira. Então a atuação política é fundamental, a pressão política que a gente exerce é fundamental para resultados positivos para a categoria. Então vou ver aqui algumas pessoas que estão na transmissão. Temos aqui o Robson Santos mandando um abraço, o Osório Marques, temos o Jorge Nascimento, temos a Lohana, o Haroldo Valino. O Haroldo Valino perguntando se o Sindipetro estará levando companheiros para Brasília no dia 15, ou seja, depois de amanhã, o articulando algo no sentido de apoiar o registro de candidatura do ex-presidente Lula. A gente vai falar um pouco sobre isso. Jorge Nascimento está aqui dando os parabéns e não esquecer do dia 16 de agosto, que esse ano faz 34 anos do trágico acidente da Bacia de Campos em Chuva, aquela explosão lá em Chuva, se eu não me engano. A Michele, o Luiz Henrique, um abraço, colega nosso lá da Bacia de Campos, a Elizabeth. Bom, o Wendel escreveu aqui: a arte irrita a vida. A arte irrita a vida, acho que ele quis fazer um paralelo com a arte imita a vida. A paraíso do Twitter. Então a arte irrita a vida, acho que irritou muita gente, viu? A Gilson Pedro está aqui também. A Elizabeth também pergunta em relação ao dia 15, a gente vai falar sobre isso. A Célia Mesquita está aqui. O Thiago Saraiva, meu irmão petroleiro, também está na transmissão, Acompanhando. Bom, o Fernando está aqui falando, a FUP já assinou o acordo de PLR e a Petrobras que agora tem que cumprir o acordado, é o que a gente está falando. Há um acordo de PLR, quem está descumprindo o acordo é a companhia. Então, é até uma coisa que eu falo com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar. Quem está descumprindo o acordo não é a FUP e seus sindicatos, é a companhia. E as pessoas cobrem, como a FUP tem cobrado, que a companhia cumpra o acordo. Então, vai pressionar lá seu gerente, que também deve estar doido para receber a PLR, para ele cobrar lá da administração da empresa que assina o acordo, da maneira que ele foi pactuado. Tem uma pergunta aqui do Thiago Saraiva. É verdadeira a informação que 50% da categoria assinou o PCR? Bom, a gente não tem essa informação oficial. Inclusive, foi uma das discussões que nós tivemos lá na Plena FUP, de pedir essas informações à empresa para que ela forneça, porque o que a gente tem visto também é muita fake news aí, a empresa tentando fomentar o efeito manada para que as pessoas migrem para o PCR. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem percebido é um freio de arrumação aí na proposta. Inicialmente ela teve uma adesão ali interessante das pessoas que têm cargo gerencial, principalmente, algumas pessoas que estavam ali aposentadas, em fim de carreira, ou algumas pessoas com mais ligação ali com os gerentes. Mas na área operacional, o que a gente percebe é que realmente há uma resistência maior à assinatura do PCR, justamente porque essas pessoas são aquelas que potencialmente teriam mais prejuízos. Sendo bem claro, algumas pessoas acham vantagem em migrar para o PCR por achar que, trabalhando, por exemplo, num regime administrativo, elas teriam condições, na criação daquele cargo amplo, de ali numa flexibilização, ela poder participar, poder migrar para um regime especial, trabalhar embarcado ou em regime de turno. É ilusão pensar que numa conjuntura como essa, a empresa vai fazer um movimento de levar pessoas para a área operacional. A reforma trabalhista está aí, a lei da terceirização está aí, a empresa está enxugando seus quadros operacionais, ela está tentando de toda forma terceirizar a parte operacional, já tem feito isso em alguns campos de produção. Então é ilusão achar que ela vai fazer esse movimento contrário, não é por aí. O que a gente acredita justamente que ela vai trazer todo mundo para escritório para virar uma empresa gestora de contratos, que com isso ela diminui seus custos, ela não vai ter agora
que pagar os salários que os petroleiros da Petrobras ganham. Ela vai contratar empresas terceirizadas que a gente sabe que ganham subsalários muitas vezes, e principalmente diminuir o passivo da RMR, né, que é um movimento que ela quer mesmo. Então, ela trazendo todo mundo para administrativo, não vai ter que pagar a diferença de RMR que ela perdeu na justiça. Então, a ilusão é achar que ela vai colocar alguém para trabalhar em regime especial. Então, é justamente esse movimento contrário. E colocando de maneira clara também, né, como a gente sempre tem dito nos debates que nós estamos fazendo, nós fizemos já 2 cara a cara sobre o PCR, fizemos aquele debate lá no CEP 2004 sobre o PCR também. Então, a posição da nossa assessoria jurídica, de nós enquanto diretores aqui do Sindipetro e da FUP também, contra o PCR, por todos os prejuízos que ele potencializa a categoria. É uma manobra realmente de flexibilizar as relações de trabalho, e a gente não pode perder de vista o seguinte: o PCAC ele é um acordo pactuado entre os sindicatos e a empresa. Então o PCAC ele continua vigorando, independente do PCR. Então, se você não quiser aderir ao PCR e está convencido que o PCR é prejudicial, você não precisa temer. O PCAC ele continua válido porque ele está aderido ao seu contrato de trabalho e foi pactuado empresa e sindicato. Então, por isso que ela não pode impor o PCR, então tem que ser um ato voluntário, você tem que ir lá e aderir voluntariamente, ainda ganha um bônus para isso, ela tem que incentivar que você vá, e ela não pode obrigar. Então, hoje, vamos supor que esse número seja verdadeiro, 50% das pessoas aderiram ao PCR, ela vai ter que trabalhar com metade da categoria num regime, num plano de carreira, e a outra metade no PCAC, vida que segue. Lembrando que qualquer proposta, vamos ter clareza, né? Qualquer proposta que venha da gestão da Petrobras numa conjuntura como essa, acho que nós já temos plena capacidade de perceber que nada que vier dessa gestão vai ser pensando, ainda mais sem discutir com as entidades sindicais, vai ser pensando em melhorar as condições de trabalho da categoria. Muito pelo contrário. A ideia agora é o movimento agora, se você entende um pouco da economia, da política nacional, da maneira que ela está funcionando nos últimos 2, 3 anos, é o movimento de retirada de direitos, de precarização das relações de trabalho. Então, não há o que ter dúvida em relação a isso. Então, falando rapidamente sobre PCR, um outro ponto que a galera coloca, eu vou fazer o link agora com a AMS, que tem os aposentáveis ali, né, que teoricamente não teriam prejuízos com o PCR. Eu tenho minhas dúvidas, né, a assessoria jurídica também tem as dúvidas em relação à assinatura do PCR, por fragilizar ali as ações que a pessoa tenha, porque talvez assinando o PCR ela pode dar quitação em alguma ação que ela tenha, mesmo aposentado, deixar de ganhar esse dinheiro. Mas eu acho que a visão não deve ser só essa. Como o David falou, a AMS, por exemplo, como muitas pessoas pensam, ela não é um direito adquirido. A AMS é a cláusula do acordo coletivo de trabalho. Então, todo ano, ou de 2 em 2 anos, tem que ser discutido e pactuado um novo acordo com a AMS. A empresa, pela resolução 23 do governo federal, ela vai vir para retirar a AMS, ou pelo menos nas condições que a AMS funciona hoje, a empresa vai vir para tirar no acordo coletivo de 2019. Então não é um direito adquirido, tem que ser pactuado de 2 em 2 anos no acordo coletivo de trabalho. Então o cara que é aposentável e que pensa só nele na hora de assinar um PCR e diz assim, eu vou assinar o PCR porque eu vou sair e não me importa com quem vai ficar. Em 2019, ano que vem, a pessoa que ficar pode pensar assim, você se aposentou, mas sua AMS quem assina é a gente aqui da ativa. Então você não se preocupou comigo, eu também não vou me preocupar com você. Aí a empresa vem de lá, eita, molhei tudo aqui. A empresa vem de lá, por exemplo, estou chutando aqui, mas isso é bastante factível. A gente perde as eleições esse ano, entra um governo de direita, sem compromisso nacional, sem compromisso com o trabalhador, e coloca lá, por exemplo, no acordo coletivo de 2019, a AMS só para quem está na ativa. O cara da ativa vai ter disposição para lutar pelo aposentado? Difícil.
Então, cada vez mais a gente tem que pensar na categoria petroleira como uma categoria integrada, em que um luta pelo direito do outro, entendendo que a unidade é que deve prevalecer. Então, fechando essa questão do PCR com a resolução 23 e a ANS. Eu acho que em relação a temas corporativos é isso. Não vi mais nenhuma pergunta sobre essas questões aqui mais corporativas. Lembrando que hoje saiu uma nota da FUP e da FNP, uma nota conjunta contra o PCR, que a gente entende as entidades sindicais, tanto da FUP quanto da FNP, obrigado, Nilo, tanto da FUP quanto da FNP e a própria EPET também, são contra o PCR por entender que ela traz todos esses prejuízos para nós aqui. Bom, então esses temas corporativos acho que estão superados, aqui ninguém mais perguntou. Enfim, só o Gil Zeni Dória que coloca aqui 50% dos empregados aderiram ao PCR, qual o impacto das problemáticas que esta adesão poderia acarretar nos futuros acordos coletivos, já que terão 2 planos correntes. Esclarecendo mais uma vez, né? O PCR é um plano individual. A empresa está trazendo a questão da individualização de uma maneira muito forte. Então, quando você adere voluntariamente a um plano individual, você está abrindo mão do PCAC, que é um plano coletivo. Então, isso aí, o sindicato não tem mais atuação nesse sentido. Aí a gente vai brigar agora para os que permaneceram no PCAC, para que a gente continue mantendo o plano de cargos que foi pactuado e que a gente acredita que é melhor. Em relação a isso, é o que a gente pode dizer. Não sei se o David tem alguma coisa a acrescentar. Sobre o PCR? Não, você deixou muito claro. A pessoa está permitindo que haja uma alteração do seu contrato de trabalho. O Dr. Clériston, que faz parte da nossa assessoria jurídica, ele deixou isso muito claro, até porque isso foi uma pergunta feita na intranet para os gestores da Petrobras. O moderador ali da Petronet, ele foi muito tranquilo, que de certa forma sim há uma mudança no contrato de trabalho. Então a pessoa que está aderindo, ela tem que ter plena ciência disso e assumir as consequências disso, como o Saraiva colocou. Com relação a esse tema específico, a gente não vai ter como fazer nenhum tipo de ajuste ou defesa, porque isso não foi pactuado com a categoria através dos seus sindicatos. Isso é um acordo agora individual com relação ao plano de carreira e remuneração desse empregado e empregado. A pessoa que aderiu, ela tem que ter essa clareza. Seu contrato de trabalho, meu companheiro e minha companheira, se você aderiu, ele foi alterado. Não tenha dúvida disso. Lembrando que os sindicatos entraram com ações para barrar o PCR, por entender que tem questões ali, inclusive inconstitucionais. É uma tentativa que os sindicatos estão fazendo de judicializar o processo e tentar barrar o PCR para aqueles que já aderiram. Mas, obviamente, aí depende da justiça, a gente não sabe qual vai ser a decisão. E se não tivermos êxito, a pessoa que aderiu, infelizmente, é irrevogável, ela vai continuar com o PCR. E aí, ano que vem, a empresa não dá garantia nenhuma de que ela vai manter o plano como ele é. Ela pode alterar, ano que vem já oferecer outra coisa. Enfim, entrar realmente, se atirar no escuro, ainda mais numa conjuntura como essa, eu não arriscaria. Nós estamos à beira de uma eleição que a gente tem que fazer, né? Inclusive, o tema hoje a gente vai focar já nisso, fazer realmente a luta para que a gente consiga eleger nossos representantes, de fato, que defendam nossos interesses, para mudar toda essa conjuntura, e aí, daí a gente para analisar essas questões corporativas. Mas no momento não aderir a nada que venha dessa gestão da companhia. Isso aí é muito claro para nós. Bom, então colocando o David, acho que a gente já pode entrar. As pessoas não fizeram mais perguntas em relação aos temas corporativos. A gente entrar, fazer esse link, né, da categoria petroleira com as eleições de 2018, o que é que a gente deve esperar dessas eleições, qual é o papel. Acho que é importante a gente envolver a categoria nas eleições, que cada um, eu acredito, mais do que nunca, é importantíssimo esse ano que cada um seja um multiplicador político dos interesses da categoria petroleira, porque só assim a gente vai conseguir
mobilizar mais a sociedade e conseguir eleger os nossos representantes lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também fazendo aquele link, né, na importância da atuação política e os resultados práticos que isso traz para a categoria petroleira. Saraiva, quando você fez essa ligação aí dessas nossas questões com as questões mais macro, você citou até 2 exemplos aí, a questão das cargas nas refinarias, que voltaram a subir, isso tem um motivo, e a briga nossa contra a aprovação do PLC 78, que trata da entrega do pré-sal do contrato da seção onerosa. Então, se nós conseguimos até o momento reverter essas situações, foi por conta justamente do envolvimento maior da categoria petroleira. Então, com relação às cargas das refinarias, estamos falando aqui, por exemplo, da refinaria Adolfo Alves, que estava com 53% de carga, nós conseguimos reverter isso por quê? Porque, óbvio, houve uma greve dos caminhoneiros, onde nós petroleiros e petroleiras entramos, nós pautamos o nosso tema para a sociedade compreendeu e as forças do Estado também pressionaram a Petrobras, onde a gente viu uma declaração do próprio senador tucano Cássio Cunha Lima, onde ele colocou em xeque o então presidente da Petrobras, Pedro Parente. E a partir daí, o que é que ocorreu? Uma comissão foi visitar, 2 comissões do Congresso Nacional foram fazer uma visita na refinaria Adolfo Alves e em outras também. A Comissão de Fiscalização e Controle, a Comissão de Trabalho e Renda e agora também a Frente Parlamentar em Defesa das Refinarias e contra as suas privatizações. Então essa frente, essas comissões foram até os locais de trabalho, nós acompanhamos uma dessas visitas aqui na Bahia, onde estavam presentes o deputado Jorge Sola, o deputado Nelson Pellegrino, onde os gestores ali não tiveram como não reconhecer o erro deles mesmos em terem pesado a mão de uma forma demasiada com relação à paridade de preço internacional com relação ao barril do petróleo principalmente, porque a gestão da Petrobras ela nem estava praticando paridade, ela estava trabalhando com preço acima da paridade internacional. Estamos falando do diesel, estamos falando do gás de cozinha, estamos falando da gasolina, que cá para nós, isso é um crime contra a população brasileira. A Petrobras ela tem que ter lucro? Sim, tem, mas ela tem o seu papel social, e um desses, que consta no seu estatuto, é de abastecimento do mercado nacional. Então, a partir dessa visita, da pressão que foi feita, o que é que ocorreu? A gestão da Petrobras, ela teve o seu presidente retirado, teve um dos conselheiros também retirado, que era da Shell, e a política de preço ela tem um maior controle agora. Por conta disso, as importações diminuíram, que eram feitas aí de forma demasiada por grandes trades internacionais, e as cargas das refinarias voltaram a subir, tanto que já temos refinarias trabalhando acima de 90% da sua capacidade de produção. Então isso ocorreu por conta de uma pressão da categoria, da sociedade brasileira. O outro tema que o Saraiva aqui trouxe, que é o do contrato da seção onerosa, que querem rever esse contrato a partir de um projeto de lei que infelizmente já foi aprovado na Câmara dos Deputados e Deputadas e que agora tramita no Senado Federal. Então, por que não votaram até então? Porque nós, petroleiros e petroleiras, antes do Congresso Nacional voltar do seu recesso, nós pressionamos os senadores e senadoras em todas as suas bases, principalmente aqui no Nordeste, onde estão a maioria dos senadores e senadoras, e pressionamos também lá no Senado. Por isso, por conta dessa pressão, por conta desse debate, explicando a cada um deles e delas que isso era prejudicial para os estados, para os municípios e para a própria União, nós conseguimos barrar esse processo de votação, onde o presidente Eunício, ele não colocou ainda em votação o regime de urgência, pelo menos na primeira semana de esforço concentrado, e estaremos lá novamente nos dias 28, 29 e 30, segunda semana de esforço concentrado. Que bicho é esse? São semanas que eles estão trabalhando menos por conta do processo eleitoral, então está todo mundo em campanha, então eles concentraram as atividades do Congresso Nacional como um todo para fazerem as votações necessárias. Dentre elas estão tentando voltar a entrega do pré-sal brasileiro que está na seção onerosa e também a entrega das distribuidoras da Eletrobras aqui no norte e nordeste do nosso país. Junto com os eletricitários e eletricitárias que lá estavam, nós conseguimos até então barrar isso. Então,
há força suficiente da categoria petroleira, da classe trabalhadora, da sociedade brasileira para barrar esses males que estão vindo desse governo ilegítimo e golpista. E como colocou aqui o Saraiva, meu companheiro e minha companheira, é dia 7 de outubro, é logo ali. O que é que custa você esperar até o dia 7 de outubro? Que é o dia em que nós podemos dar a virada de mesa. E cá para nós, eu que estava um tanto quanto pessimista, eu estou otimista agora, porque as pesquisas estão demonstrando que nós vamos para o segundo turno. Se o Lula for candidato, nós ganhamos no primeiro turno. Se não for Lula, se for outro candidato, como está posto aí a possibilidade de ser o Haddad ele está no segundo turno. Então nós temos a possibilidade de reverter tudo isso. Revertendo o comando do Executivo e mudando a correlação de forças no Congresso Nacional, essas questões todas que nós estamos colocando aqui, de PCR, PLR, equacionamento da PEPS, resolução 23 para o nosso plano de saúde, que é a MS, tudo isso nós poderemos reverter. Mas é necessário que a categoria petroleira, a classe trabalhadora, compreenda que nós precisamos dar esse passo de priorizar o processo eleitoral agora. Só faltam 45 dias para a eleição que ocorre dia 7 de outubro. E quem acompanhou o debate, o companheiro Nelson Santos tem dito isso, viu perfeitamente que os candidatos que participaram do debate ali na Band, tirando aqui o Lula, que não pôde estar presente, o Boulos, que é um candidato da esquerda, e o Ciro, que tenta se aproximar do discurso da esquerda, todos os outros jogaram claro com a população brasileira. Como disse o Nelson Santos, pela primeira vez, ele que é macaco velho nesse negócio aqui, pela primeira vez assumiram publicamente as suas pautas neoliberais, onde todos esses que aqui citamos disseram que o Estado ele precisa encolher e que privatizar vai ser uma bandeira desses candidatos. Então, companheiro e companheira, se a gente não compreender isso, não compreender a necessidade da gente entrar de cabeça mesmo no processo eleitoral, o inverso também é verdadeiro. Nós iremos ser massacrados se tivermos um governo de direita eleito e com um Congresso hegemonicamente controlado por esse governo. Daí a necessidade de nós termos clareza com relação a esse tema de suma importância que é a eleição de 2018, que nós temos chances reais de ganhar, para nós não termos retrocesso na categoria petroleira e consequentemente também na classe trabalhadora. Dia 15 de agosto é um passo importante. Saraiva disse que alguém perguntou sobre isso aí. 15 de agosto, quarta-feira agora. O Sindicato Bahia vai estar mandando, vai estar mandando gente. Aprovação da diretoria do sindicato e a aprovação que já tinha sido dada pela própria categoria do apoio ao companheiro Lula, que está sendo injustamente condenado, preso e que tem o direito de ser candidato a presidente da República. Por conta dessa deliberação da própria categoria, que aprovou o seu manifesto, o nosso manifesto, nós estaremos em Brasília, reunidos lá com milhares de pessoas, pressionando o Tribunal Superior Eleitoral para que essa candidatura seja registrada e não seja impugnada, porque o povo brasileiro tem o direito de escolher o seu candidato, e o que o povo brasileiro tem dito em todas as pesquisas é que o Lula ele merece ser presidente. 41% da população brasileira quer ver o Lula de novo presidente da República. Sobre enxova, companheiro, esqueci o nome do companheiro que está acompanhando, o Sindicato Fluminense todos os anos, junto com a FUP, faz esse ato. Jorge Nascimento, em homenagem, em solidariedade às famílias e em memória aos mortos desse trágico acidente de enxova que infelizmente ocorreu aí na Bacia de Campos. Mas dia 16 de agosto estamos atentos a essa data e com certeza a FUP vai estar fazendo menção a isso nas suas mídias. Bom, David, só pontuando algumas questões que você colocou em relação ao debate presidencial. Como você falou, os candidatos da direita, eles estão agora explicitando essa pauta política que normalmente eles tentavam esconder. O próprio Geraldo Alckmin, na eleição presidencial de 2006, ele tentava esconder, escamotear em relação à privatização da Petrobras, não era bem isso, foi um tema central no debate de 2006 e hoje ele já coloca explicitamente que a privatização da Petrobras é uma possibilidade real. E não só isso, a questão das privatizações, ele também, questionado em relação à reforma trabalhista, ele colocou
claramente que defende essa reforma trabalhista com casca e tudo como está aí. Talvez, aí seria também muito selvagem, né? Ele admitir que concorda com o trabalho de mulheres grávidas em locais insalubres, né? Em locais insalubres. Então, talvez esses pontos ele ali admita que vai mudar, mas a reforma trabalhista, a questão do trabalho intermitente, a questão do autônomo exclusivo, enfim, todas as perdas que nós tivemos de direitos, ele defende claramente ali a reforma trabalhista. Então, não só a questão da privatização, não. É interessante para as pessoas perceberem essa questão da privatização, o que é que isso afeta a minha vida, não só para os petroleiros, mas como a população toda, para a população como um todo. O discurso que se vende de diminuição do tamanho do Estado, de privatização das empresas estatais para melhorar a eficiência e por aí você gerar melhores serviços à sociedade, isso nem sempre é verdade. No caso da Petrobras, então, é pura balela. A situação que nós estamos vivendo hoje na política de preços de combustíveis é um reflexo disso. Exatamente. A política da Petrobras hoje é uma política de empresa privada. Então, o processo que a gestão da Petrobras vem fazendo é justamente de privatizar a companhia. Então, você já está sentindo na pele o que significa a privatização da Petrobras. Para as pessoas entenderem. Um barril a 70, imagina se chegar a 140 dólares. Como chegou lá em 2013. A Petrobras ela passou a adotar uma política de preços atrelada ao dólar, ao câmbio e ao preço do petróleo no mercado internacional. Então, se sobe lá, se oscila para cima, para baixo também, mas a tendência é de subir agora. Se oscila para cima o barril de petróleo e oscila para cima o câmbio, o dólar fica mais caro, isso tudo vai se refletir nos preços internos. E a Petrobras está passando isso diretamente para a população e a população que paga a conta. O importante para o acionista privado hoje que manda na Petrobras é o meu dinheiro. Então os caras querem saber do dinheiro deles. Sem nem levar em consideração os seus custos, né? Reais, sim, com refino, com produção de petróleo. Estão nem aí. E atrelado a esse movimento está um outro movimento que é a privatização do refino nacional. Então eles só conseguem privatizar o refino nacional, porque o lobby forte é para isso, é para abrir esse imenso mercado consumidor brasileiro para o refino privado internacional. Eles só conseguem fazer isso se a política de preços for atrelada. Então, no mercado internacional, você passa um sinal para os investidores estrangeiros que ele pode investir aqui e comprar as refinarias, que o governo não vai interferir na política de preço. Então, vai colocar o preço no patamar que eles quiserem, que eles bem entenderem, que é o que já está acontecendo. Então, quem paga essa conta é o povão. Então, não há como a gente defender esse tipo de política, que é antinacional, é antipovo, e isso só prejudica a nós brasileiros. Sara, só um parênteses aí que você falou de uma palavra que é interessante e que às vezes a gente não dá tamanha atenção. Lobby. Quem assistiu àquela série House of Cards vai lembrar que o lobby nos Estados Unidos da América do Norte ele é legalizado. Lá você tem profissionais de empresas, de tudo que você imaginar, de petróleo, de carvão, de remédio, de plano de saúde, para dialogar com os parlamentares e pagar literalmente, para que ele aprove um projeto da empresa que esse lobista é representante. Nessas semanas que nós estivemos ali presentes em Brasília, nós assistimos isso. Lobistas da Shell, da Exxon, da Chevron, de outras empresas, principalmente norte-americanas, que estão dialogando com parlamentares para convencê-los na aprovação não somente desse projeto de lei da sessão onerosa, mas de todos os outros de privatizações. E aí quem gosta de falar sobre corrupção deveria estar de olhos bem abertos com relação a esse tema, porque corrupção, meu companheiro e companheira, está ocorrendo agora, no processo das privatizações a preço de banana, onde muita gente está ganhando dinheiro pra caramba. Se a gente está falando de sessão onerosa, está falando aqui de 20 bilhões de barris de petróleo. Nós estamos falando do dobro da reserva que a Noruega hoje tem, que tem um fundo social soberano de $1 trilhão. Então imagine cifras que estão circulando hoje no Congresso Nacional. Quer falar sobre corrupção? Fala sobre isso. Porque o juiz tucano, lacaio do imperialismo norte-americano, Sérgio Moro, não está tratando desse tema de corrupção hoje no Congresso Nacional, nas privatizações que estão ocorrendo no Brasil. Então, esse parênteses que a gente colocou é importante. E lembrando que você falou da Noruega. A Noruega tem
uma estatal de petróleo chamada Statoil, que agora até mudou de nome, é Equinor, que ela está vindo comprar ativos da Petrobras aqui, principalmente Campos do Pré-Sal, ou seja, a empresa brasileira, Petrobras, uma estatal nacional, não serve não serve para operar os nossos campos de petróleo, mas uma estatal norueguesa serve. Quer dizer, é o complexo de vira-lata total, entreguismo total. E o movimento internacional no setor petróleo e petroquímico é justamente o contrário. É das estatais tomarem conta desse mercado. Então, a gente está indo na contramão da tendência mundial no setor petróleo e petroquímico. Em relação a isso ainda, está tudo ligado uma coisa na outra, é importante a gente ter em mente que os partidos de esquerda, e aí representados no debate presidencial, eles fizeram um memorando conjunto, né? Um documento conjunto, reforçando um projeto nacional, um programa de governo, um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento do nosso país. Então ali você tem o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB. Então o PT tem o presidente Lula como candidato e que possivelmente tem ali a candidatura do Haddad também, isso é uma coisa que vai ser definida. Tem o PSB que nesse momento está neutro, mas está ali no apoio a esse projeto de esquerda. Tem o PDT representado pelo Ciro Gomes, tem o PSOL representado pelo Guilherme Boulos e o PCdoB pela Manuela Dávila, mas que entrou agora na chapa triplex, né? É uma ironia enorme. Mas que todos ali, de certa forma, entendo eu, representam, cada um em sua medida, um projeto com o mínimo de nacionalismo. Sim. E acho que foi perdido integralmente, e que você não tem um candidato da direita que pelo menos defenda um projeto nacional. Você tem o tal do candidato lá, um militar, que tinha que ter no mínimo, né, um cara de direita, de extrema direita, mas tinha que ter no mínimo algum grau de nacionalismo, é um cara que bate continente sempre a bandeira americana. Então a gente chegou ao cúmulo absurdo. E que disse que vai privatizar a Petrobras. E disse que vai privatizar a Petrobras. Enfim, então são candidatos efetivamente que não têm o menor compromisso com o interesse nacional. Eu queria que você colocasse, David, mais detalhes em relação a essa questão da sessão onerosa, porque é um assunto que chama muita atenção para a gente que está no dia a dia debatendo sobre isso, mas que as pessoas às vezes não conseguem entender as cifras envolvidas, o que está por trás disso. E dizer, né, lembrando ainda, né, essa questão, a gente fala as coisas, a gente começa a naturalizar absurdos, né? Você falou aí que durante a greve dos caminhoneiros e petroleiros, a gente conseguiu derrubar o presidente da Petrobras, o Pedro Parente, e também um conselheiro administrativo da Petrobras que era um representante da Shell. Escandaloso. Imagina, isso é escandaloso, um absurdo. Escandaloso. Você coloca um representante de uma multinacional concorrente histórica da Petrobras, que tem interesses conflituosos com a Petrobras, para fazer parte do conselho de administração da nossa empresa. Isso não tem cabimento em lugar nenhum do mundo, e a gente naturaliza essas coisas. São verdadeiros crimes de lesa pátria, né? Uhum. Então, dando nome aos bois, né? Você falou da questão da sessão onerosa, eu queria que você reforçasse esse tema, a importância disso, e dar o nome do pai da criança, né? Verdade. Né? Que a gente não pode esquecer, que as eleições estão chegando, a gente vai reforçar aqui a importância de nós elegermos, não só para o executivo, né? Eleger o presidente, os governadores, mas principalmente no legislativo, seja na Câmara Federal, no Senado Federal ou nas Assembleias Legislativas, representantes comprometidos com os interesses do trabalhador, do povo e os interesses nacionais. Então, um cara que a gente tem que marcar, eu não sei qual o limite que a gente pode usar aqui, né, nas expressões, mas a gente tem que dizer o nome do pai dessa criança, que é o autor da proposta da abertura da sessão onerosa ao capital privado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem lembrado, Saraiva, porque infelizmente essa peça é baiana. Ele é daqui da Bahia, o Zé Carlos Aleluia, deputado federal pelo DEM, por sinal bem apoiado pelo prefeito da cidade de Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, bem conhecido como Grampinho, que tem um filho que também é vereador na cidade, que tem parentes que estão na gestão da própria prefeitura.
Esse foi o autor do projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e Deputadas, e que infelizmente foi aprovado na íntegra, porque o governo golpista ele tem os seus aliados. Seus aliados são os parlamentares que comeram muito dinheiro de emenda parlamentar. Estamos falando aqui de valores altos, estamos falando de 5 milhões, 6 milhões de reais, que esses deputados receberam para dar de emenda nos municípios onde agora vão querer catar esses votos. E aqui são vários, com certeza cada um que está assistindo esse programa vai se lembrar disso. Então esse parlamentar daqui da Bahia, ninguém sabe de que maneira, com quem ele conversou para ele apresentar esse projeto. Todo mundo se lembra aqui o que nós falamos anteriormente, temos vários lobistas no Congresso Nacional. Esse parlamentar, o José Carlos Aleluia, aprova esse projeto. Infelizmente aprovado, está tramitando no Senado. Mas o que bicho é esse, né? O cara fala sessão onerosa, o que é isso? É pertinente a pergunta mesmo, Saraiva. Em 2010, a Petrobras ela fez o maior processo de capitalização dentro do sistema capitalista mundial. Nós estamos falando de uma negociação, de uma transação que envolveu aí 120 bilhões de reais, onde se deu o contrato de cessão onerosa, porque a União ela fez a cessão de uma área do pré-sal brasileiro com ônus para a Petrobras. A Petrobras ela paga lá 75 bilhões, em torno disso, para a União pega esses 75 bilhões e se capitaliza na Petrobras, ou seja, ela adquire ações da Petrobras, aumentando então a sua participação acionária na empresa. Além disso, acionistas privados também entram com recursos, algo em torno de 45 bilhões de reais, que cravam o caixa da empresa no ano, que faz com que seja então a maior capitalização que foi feita dentro da história do capitalismo mundial. Nessa transação toda, a Petrobras ela tem direito a operar, a explorar e produzir em torno de 5 bilhões de barris de petróleo nessas áreas ali do pré-sal brasileiro. E só para a gente ter ideia, essa é uma negociação de fato de pai para filho, ou de mãe para filha, porque a União, quando faz essa negociação com a Petrobras, especificamente com a Petrobras, empresa que ela tem um controle acionário, empresa que deveria ser estatal 100% pública, ela dá uma condição especial para a Petrobras. Primeiro, que não tem participação especial como há no regime de concessão ou no regime de partilha. Segundo, que os royalties não são de 15%, mas são de apenas 10%. E que não tem excedente de óleo, ou seja, não tem um óleo lucro para a empresa passar para a União. Então era uma condição muito excepcional para a Petrobras. E o que é que faz a Petrobras com isso? Ela pega a maioria dos seus recursos de investimentos e injeta justamente naqueles campos, principalmente no campo de Búzios, ali na região do Rio de Janeiro, hoje ali o OI, o ABC. Então, recursos vultuosos foram injetados ali. Que é um dos maiores campos de petróleo do mundo. Do mundo. Estamos falando aqui de 5 bilhões, que é o que a Petrobras hoje tem direito de explorar e produzir, mas que existe um excedente de 15, que no caso dá 20 bilhões de barris naquela região toda, e da cessão onerosa, que é maior do que a reserva que a Noruega hoje tem. Então a empresa ela investe recursos vultuosos ali. Já temos uma plataforma ali instalada, a P74, outras plataformas estarão sendo instaladas até o final desse ano, 2018, e já em 2022, somente essa área, o campo de Búzios, vai estar produzindo 1 milhão de barris de petróleo por dia no pré-sal. Petróleo leve, de altíssima qualidade e com uma produtividade excepcional. Estamos falando de poços aí que produzem 50 mil barris por dia. Só a Bahia aqui está produzindo 30 e poucos. Está produzindo 30 e poucos. A Bahia inteira com mais de 2 mil poços. Um poço daquele, 50 mil barris por dia. Então estamos falando disso. Estamos falando de uma empresa que investiu muito e que teria ao longo dos anos aí um retorno de 173 bilhões de reais com a produção disso. Então esse discurso de que a empresa está endividada, está quebrada, é falácia pura, porque o alto endividamento que a Petrobras tem hoje é por conta desses investimentos que foram feitos principalmente no pré-sal e também nessa área da cessão onerosa. E que na hora de começar a gerar caixa está se desfazendo. Aí vem o Aleluia, daqui da Bahia, faz um projeto desse, ninguém sabe que negociação ele teve,
com os lobistas do Congresso Nacional e transfere da Petrobras 70% dos 5 bilhões, ou seja, 3,5 bilhões de barris, para outras petrolíferas, com as mesmas condições que a Petrobras tem. Isso é péssimo para a própria Petrobras, que já vai ter plataformas ali operando. Então imagine só, a ExxonMobil, ela vem e coloca plataformas ao lado das plataformas da Petrobras para furar o mesmo reservatório que a Petrobras está produzindo. Isso aconteceu com Kuwait e Iraque. A guerra que ocorreu ali foi justamente por conta disso. Tínhamos já ali um poço instalado, plataformas ali produzindo, terrestres, e foram outros lá e tentaram furar, mas já não tinha quase nada. A guerra se instalou por conta disso. Você está colocando que essa foi uma discussão importante na época da descoberta do pré-sal ali, sobre a zona de atividade econômica do litoral. Isso foi uma discussão que os Estados Unidos colocou em xeque. Qual era o limite da distância da costa, o limite da distância de litoral em que o Brasil tinha autonomia de território. E aí se discutiu isso justamente por causa do pré-sal, que é o que se colocava, não, o limite de ação territorial que o Brasil tem aqui, esse é um limite que a gente quer expandir para o mundo, não lembro, são 200 milhas náuticas, foi uma discussão que foi feita. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam chegar aqui, ó, seguinte, essa zona aqui é uma zona internacional, não tem dono, então vou estacionar aqui meu navio, vou perfurar uns poços aqui direcionais, chegar no pré-sal e acabou, não preciso prestar contas a ninguém. E esse foi o debate feito na época, justamente para expandir esse limite costeiro, para poder garantir que o pré-sal fosse território nacional. Então os interesses estão sempre em jogo, inclusive a questão da reativação da quarta frota, da Marinha Americana. Então nada está desligado uma coisa da outra, não. E olha só para fechar o raciocínio aqui, que nós estamos falando dos 5 bilhões da seção onerosa, que é o contrato que a Petrobras tem com a União. Além disso, já está provado que existem mais 15 bilhões de barris, ou seja, o excedente da seção onerosa. E nesse caso, um projeto substitutivo que foi aprovado na Câmara veio também para o Senado, substitutivo global, que é do Fernando Bezerra, que era ministro de Minas e Energia, entreguista também. Ninguém sabe a que preço ele coloca esse projeto. Esse projeto que também foi aprovado, que está tramitando agora junto com o PLC 78, permite que a União licite agora, dia 28 de setembro ou em novembro, essas áreas do excedente da seção onerosa. 15 bilhões de barris de petróleo para serem licitados, ninguém sabe a qual condição. Estão alegando o companheiro Paulão, o Paulo César Lima, consultor aposentado do Congresso Nacional, ele colocou claramente que já sinalizam aí um bônus de assinatura de 100 bilhões de reais. Então esse governo legítimo golpista que não teve um voto, quer na verdade arrecadar 100 bilhões de reais com esse leilão do pré-sal do excedente da seção onerosa para cobrir o rombo do déficit do orçamento da União. Tem menor cabimento. Os royalties do pré-sal, os recursos do pré-sal deveriam ser utilizados para a saúde, educação, desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia. Então esse é o crime à lesa pátria que até então a gente está conseguindo barrar. Esperamos que isso seja revertido com o processo eleitoral dia 7 de outubro, que o companheiro e companheira tem que estar atento. A gente fala esses números assim, estratosféricos, acho que as pessoas não têm muita ideia do que seja. Quase R$1 trilhão, né? Um negócio... Considerando os 20 bilhões de barris só na seção onerosa, vamos colocar que o barril de petróleo hoje esteja a $80, né? Se você fizer umas contas aí, dá 1,6 trilhão de reais. É uma coisa assim inimaginável, né? Então é fácil para a Exxon Shell Total chegar aqui e dar 100 bilhões de bônus. 10% disso. Então, e olha o lucro ser baixinho para a União. Claro, ou seja, são cifras estratosféricas que atiçam o interesse de qualquer empresa multinacional de qualquer país do mundo. Uma cifra dessa magnitude. É engraçado que as coisas estão sendo aprovadas, né? Estão tentando aprovar as coisas a toque de caixa no final de mandato, no apagar das luzes, né? E cadê o TCU? Cadê a Procuradoria-Geral da República? Cadê o Moro, Sérgio Moro? O STF para se manifestar em relação a esses crimes de lesa-pátria? Então, como é que o governo ilegítimo, no apagar das luzes, quer colocar a riqueza nacional à venda nessa correria, às vésperas de uma eleição? Não tem sentido. Eu acho que
O interesse nacional tinha que prevalecer nesse sentido. E se aí a população, nas eleições, eleger legitimamente esse projeto, vão lá e toquem, mas até então a passividade desses órgãos da República são impressionantes, né? É impressionante. Deixa eu saudar aqui alguns companheiros que ainda estão na transmissão ou que entraram agora, lembrando que a transmissão ela é feita ao vivo, mas sempre fica gravada. Então se você quiser compartilhar depois e assistir integralmente depois, ela fica disponível aí na nossa página no Facebook. O Robson está aqui colocando que o trabalhador precisa saber que precisamos eleger um presidente e deputados, né? Então a questão da eleição não só para a majoritária, né, o presidente e os governadores, mas fundamentalmente as câmaras e o Senado Federal. É importante ter uma representação lá nossa. A Vânia Marrocos está aqui online. A Elizabeth também reforçando essa questão da eleição do Congresso, que é importante. A Aldenora mandando uma saudação aqui para o David. A Claudiane Batista também. Luciomar, parabenizando aqui o Luciomar Machado, que é diretor aqui do Sindicato também, parabenizando pelo debate. A Claudiane fazendo uma pergunta aqui: quais são as estratégias utilizadas pelo sindicato para informar e dialogar com a população sobre os impactos da privatização da Petrobras na vida de cada cidadão? A gente vem colocando isso já há uns 3 anos, né, David? Ali já quando o Aldemir Bendinho, chamado Vendini, assumiu a presidência da Petrobras, infelizmente ainda no governo Dilma, e já tinha sido ali cooptada por esse Congresso que aí está. A gente já trazia esse alerta, já produzimos conteúdo bastante sobre esse tema e fazendo debate, discutindo com a categoria sobre isso, mas infelizmente, por uma questão de desinteresse da mídia em repercutir esse tema, a gente não tinha qualquer repercussão, não ecoava nada esse debate na mídia tradicional. Felizmente a greve dos caminhoneiros jogou luz sobre isso e a gente politizou o debate e mostramos os prejuízos, e estamos aqui falando mais uma vez dos prejuízos da privatização da Petrobras no refino e na parte de produção, principalmente nessa perda de receita, nessa perda do controle do pré-sal, que são recursos extraordinários, a gente está fazendo as contas aqui, coisas de trilhões de dólares, e que originalmente iriam para a saúde e educação, mas com certeza isso vai ser alterado, se já não foi, agora me faltou a memória. O Gilzenir Dória colocou aqui o que de fato faltou para que só existisse uma candidatura única de esquerda ou centro-esquerda. Enfim, é realmente muito complexo esse debate, né? A união das esquerdas é um tema que interessa a todos nós, mas é muito mais difícil de concretizar. Ela se concretiza com certeza, Dória. Dória é lá da manutenção, por sinal da elétrica e instrumentação da RELAM. No segundo turno, companheiro. Isso aí não tenho dúvida alguma de que ela se concretiza no segundo turno. Então, precisamos não somente votar, o que o Saraiva colocou aqui mais cedo, mas a campanha ela precisa ser feita talvez nos modais da década de 90, ou início dos anos 2000. A gente vai ter que dispor do nosso próprio recurso mesmo para fazer essas campanhas, porque o que está em jogo é a nossa vida. Eu farei questão, já estamos fazendo isso até, de doar para as campanhas do Lula, do Rui, do companheiro Ariovaldo aqui na Bahia, do Zé Maria lá no Rio de Janeiro, para a gente eleger os nossos candidatos, porque cá para nós, se a gente perder essa eleição, a gente tem plena clareza de que a gente está lascado. E no segundo turno, essas forças de esquerda, estão falando das candidaturas duas que hoje estão aí, esquerda e centro-esquerda, a do Boulos e a do Ciro, elas irão vir conosco no segundo turno, porque sem dúvida alguma, as pesquisas também estão mostrando isso, essa tendência que ocorre. O PT ele vai estar no segundo turno, ninguém sabe com quem, né? Se é com o Chuchu ou com o capitão expulso do Exército. A união das esquerdas no segundo turno, eu acho que é algo muito mais fácil de ocorrer, e eu não duvido que os candidatos que estão aí colocados, eles vão apoiar o candidato da esquerda que vá para o segundo turno. Acho que o receio dele talvez seja de que não houvesse o candidato da esquerda no segundo turno, que a gente chegou a ficar preocupado com isso. É um risco que sempre existe, é verdade. Se a gente tivesse um candidato único da esquerda, esse risco seria muito menor. Era
muito mais garantido que nós estivéssemos no segundo turno, mas enfim, essa construção não funcionou. Mas pela conjuntura que nós estamos avaliando hoje, certamente nós teremos um candidato no segundo turno e aí lá sim haverá essa unidade total da esquerda em apoio a uma candidatura de esquerda nacionalista, né? É onde o nacionalismo existe ainda hoje, só na esquerda. Somente na esquerda. Que é curioso, né? Os militares nem para isso mais estão se colocando. João César também entrou aqui na transmissão. A Elizabeth colocando aqui, ela é um entreguista, tem que reforçar, né? O José Carlos Aleluia, deputado federal aqui da Bahia, é o autor do projeto entreguista do Pré-Sal Nacional. Então, coloca aqui como inimigo do povo brasileiro. Não só ele, tem outros. Lembrando, aqueles que votaram a favor da reforma trabalhista são inimigos da classe trabalhadora. A gente tem que lembrar o nome deles também na hora de votar lá em 7 de outubro. Teve até um aqui, só lembrando, o Marco Marinho, o bispo da Universal Reino de Deus aqui, comprou uma briga com o Sindiquímica, porque o Sindiquímica daqui da Bahia, o sindicato irmão nosso, fez uma tabela da Copa, colocando no verso os deputados que votaram a favor da reforma trabalhista. Ele entrou com ação na justiça, exigindo multa e que o sindicato tirasse os outdoors, os cartazezinhos, os folders, de todo o estado da Bahia. Felizmente, a justiça fez justiça e disse que não, o sindicato cumpriu seu papel, disse o que foi que o deputado, a deputada votou, não votou. Então é um exemplo. Não é uma calúnia, não é mentira. É verdade. É verdade. Assuma, irmão, o que você fez. Assuma as consequências. Ou seja, o cara quer votar a agenda anti-povo, anti-trabalhador, antinacional e não quer sofrer consequência política disso, aí é complicado. E diga isso na sua igreja também, que tem um bocado de trabalhador lá, tem que dizer, né? Tem que dizer. O Luiz Henrique colocando aqui que essa é a eleição mais importante da história dos petroleiros, até mesmo daquela que elegeu o nosso Lula em 2002. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que essa realmente é muito importante, talvez mais importante do que aquela lá. Só para colocar, David, acho que a gente já pode ir finalizando, já temos 1h10, já 11 de programa aqui. Falar mais da importância das nossas candidaturas, né? A candidatura da classe trabalhadora, por que é importante, a gente já colocou aqui, mas reforçar, por que é importante os trabalhadores terem seus representantes na esfera política. Eu acho que isso deveria ser óbvio, mas infelizmente não é. Muitas pessoas não entendem que o trabalhador tem que ter representação. Não consigo conceber como é que o cara acha que os interesses dele vão ser atendidos lá no Congresso ou até mesmo no Executivo se não tiver representantes lá. Como o David colocou aqui, o lobby funciona o tempo todo em peso lá no Congresso. Então as empresas estão lá pagando fortunas com um contingente lá de profissionais provavelmente muito bem capacitados e competentes para estar convencendo, não só ideologicamente, com argumentos, com fundamentos, os parlamentares, mas também, né, pressionando de forma a que eles atendam seus interesses. Então, se a gente não tiver nossos representantes lá, o trator vai passar. Então, você tem lá representante do agronegócio, representante das empresas empreiteiras, a bancada da bala, da Bíblia. Então, você tem várias bancadas lá de representantes que defendem os interesses desses segmentos. Se a gente não tiver os representantes dos trabalhadores lá, quem é que vai nos representar? Então, quem tem que fazer essa construção é a classe trabalhadora, os sindicatos, as representações sindicais, para que a gente consiga, através dos partidos políticos, se inserir na política. Tem nossos representantes lá. Então, esse caminho ele é muito natural. Os sindicatos eles têm que construir suas candidaturas, né? Influenciar dentro dos partidos políticos que têm afinidade com os temas próprios da classe trabalhadora, e de lá você conseguir trazer sua representação para a esfera política, a esfera de decisão e de execução do poder de fato. Então, se você não tiver essa construção, você vai ficar aqui chorando leite derramado a vida inteira, só tomando bordoado, sem entender nem de onde vem, né? Então, acho que isso é muito claro e a gente tem que sedimentar isso cada dia, não tem jeito, é um trabalho de construção contínua junto à categoria para que as pessoas se convençam disso e não só se convençam no sentido de aceitar que essa é uma realidade, mas para atuar diretamente nessa construção.
ser um ator dessa construção. Então a gente convoca novamente a categoria petroleira que faça parte ativa das eleições desse ano, que são fundamentais para a categoria petroleira, sobretudo, para a Petrobras, para a empresa que a gente sonha em ter, na Petrobras que nós queremos, e para o país de uma maneira geral. Então, se as pessoas não tirarem, vamos aqui colocar em termos populares, não tirarem a bunda da cadeira e ir para a rua, debater, fazer debate político, convencer as pessoas a participarem e defenderem seus interesses, a gente realmente está frito nessas eleições. Então eu queria que você colocasse mais sobre isso, falasse dos nossos candidatos, reforçar essa importância da nossa atuação política e já fazer as considerações. Eu acho que a gente já pode ir encerrando. Saraiva, só para ilustrar isso que você colocou, que isso me chamou muita atenção. Nessas idas e vindas no Congresso Nacional, nós acabamos conversando com muitas pessoas. Eu lembro-me aqui de uma boa conversa, não vou citar o nome dele por ética aqui, de um companheiro que é um consultor legislativo, já há anos no Congresso, estamos falando aqui de 27 anos, segundo ele, que atua no Congresso Nacional, e ele acompanhou aquele processo das privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. E ele lembra de vários debates que ele fez, junto até com outros atores do movimento sindical petroleiro, tentando convencer os parlamentares, e debates assim de altíssima qualidade, até citando um companheiro, para ser justo, antigo aqui da categoria, é o Fernando Siqueira, da EPET do Rio de Janeiro, lembrando um companheiro nosso aqui, companheiro que foi coordenador da FUP, Deus do céu, o nome dele sumiu aqui, daqui a pouco vem na mente, Antigo Spitz, o antigo Spitz, o companheiro Spitz de São Paulo, esses e outros que faziam debates de altíssima qualidade com os parlamentares, e os parlamentares se davam por convencidos em não permitirem, por exemplo, a privatização, não concordarem, pelo menos mentalmente, com a privatização da Vale do Rio Doce. Foi vendida por 3,8 bilhões e que agora, ele colocando essa informação, agora nesse ano de 2018 há uma negociação com a Vale atual da construção de uma linha férrea ali no norte do país, que vai custar, só a linha férrea vai custar 4 bi. Ou seja, a Vale ela foi vendida a preço de uma linha férrea que a própria Vale vai construir agora. Estamos falando de 27 empresas que faziam parte desse pool gigantesco da Vale do Rio Doce, que na época já era a terceira maior mineradora do mundo. Então, houve esse debate grande. Porém, contudo, entretanto, ele coloca que entravam alguns japonesinhos dentro do Congresso Nacional com as malas na mão, que essas malas que convenciam esses parlamentares. Então, concordando aqui plenamente, se nós da classe trabalhadora não colocarmos os nossos representantes no Congresso Nacional, meu companheiro, minha companheira, isso vai continuar acontecendo. E o juiz Sérgio Moro está pouco se lixando com isso. Então, ou nós tomamos a rédea do processo democrático que está posto, que dá o poder do voto para a população brasileira, e a maioria da população é formada pela classe trabalhadora, por pessoas que vendem força de trabalho para terem um salário no final do mês, ou nós estamos fracassados. Porque aqui está posto, como o Saraiva disse, quem comanda hoje o Congresso Nacional é a bancada BBB, do boi, da agroindústria lá, os agropecuaristas, os agroindustriais, a bancada da Bíblia, tem toda a legitimidade da população evangélica eleger, até porque tem quase 50 milhões de adeptos dessa religião importante no país, mas os que estão lá, me perdoem, os meus irmãos e irmãs, são, maioria, picaretas, e a bancada da bala, estamos falando, além dos militares e péssimos indústria bélica aqui no Brasil, que quer a legalização da arma para vender arma e ganhar dinheiro. Pois é, não à toa tem um candidato que defende a liberação geral das armas. Exato, quem deve estar financiando esse cabra de uma forma ou de outra. Então, ou nós tomamos a rédea do processo democrático, companheiro e companheira, ou nós perderemos de novo. Então tá certo, não adianta só eleger o Lula, não adianta só eleger o Rui aqui com essa base ampla de alianças com vários partidos. Ou temos maioria da esquerda, seja no Parlamento Nacional ou no Parlamento Estadual, ou nós teremos dificuldade para governar. A esquerda democrática e nacionalista. Exatamente, e não adianta só se declarar esquerda ou se declarar de centro-esquerda e concordar com processos de privatização, de retirar direitos da classe trabalhadora. Então, é de suma importância que
que nós tenhamos isso como prioridade. Prioridade. Temos as questões aqui da categoria corporativas que nós tocamos no início do programa? Temos. Elas são esquecidas? Não. Só que elas não são prioridades nesse momento. Porque a prioridade tem que ser o processo eleitoral. Até lá vamos tentando resolver, segurar, a PLR para todo mundo, estamos apertando a gestão da empresa. Os gerentes da Petrobras que não estão no Rio, que não estão em Sergipe, que não estão no Pará, estão apertando a própria gestão da empresa para que a PR seja paga também aos empregados da Araucária Nitrogenado. Estamos discutindo a questão do PCR, tudo isso estamos discutindo. Mas companheiro, a prioridade é o processo eleitoral. Se nós perdermos essa eleição, meu companheiro e companheira, não vai ter PR, não vai ter mais nem emprego para que a gente possa estar aqui discutindo. A negociação coletiva de 2019, ano que vem, ela vai ser extremamente difícil. A gente vai negociar para quem? Essa é a primeira pergunta. Porque daqui até lá eles vão privatizar o sistema Petrobras como um todo. A gente vai negociar o quê? Se tem uma resolução 23 que diz que a partir aí do fim das negociações coletivas vai valer a resolução 23, ou seja, quem está nativo é 50% do plano de saúde, não vai ser mais autogerido pela Petrobras. Quem está aposentado, quem é pensionista, é 100% para pagar se quiser manter. Saraiva lembrando, não é extensivo aos dependentes. Então, ou ganhamos a eleição nesse ano 2018, ou 2019, sinceramente, vai ser muito difícil a gente manter os nossos direitos. E aí o Saraiva lembrando, a Átila lembrando aqui, deixou para a gente lembrar, dia 15 de agosto, quem não puder ir a Brasília, junte-se aos muitos de nós que estarão aqui no Fórum Rui Barbosa, também protestando contra essa dificuldade que a Justiça tem colocado aí para a candidatura do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por fim, o registro aqui da greve de fome que está sendo realizada pelos companheiros e companheiras da Via Campesina, principalmente do MST, do MPA, do MAB, que lá estão em Brasília fazendo greve de fome já há 13 dias, pedindo justiça na Justiça do Brasil, justiça no STF. Com a greve de fome até então, Lewandowski já atendeu os companheiros e companheiras, mas isso não basta. Ele colocou até na discussão com eles que a democracia ela vai imperar. Em que momento, ministro Lewandowski? Nós estamos aguardando isso. A democracia ela vai imperar a partir do momento que o TSE e o Supremo Tribunal Federal der a possibilidade do companheiro Lula, ao companheiro Lula, dele ser candidato à presidência da República. Então, companheiros e companheiras, mais uma vez, um forte abraço para cada um e cada uma, e vamos continuar nessa luta, porque ela continua, e o nosso foco aqui é a eleição dia 7 de outubro. Como aqui colocamos, não precisamos nem devemos apenas votar, precisamos ser cabos eleitorais em todo o Brasil, pedindo voto, doando dinheiro para as campanhas, para que nós possamos sair vitoriosos, e podemos, no dia 7 de outubro. Complementando aqui a informação que você trouxe, David, em relação aos atos do dia 15, amanhã, dia 14, começa o jejum cívico pelos direitos de Lula ser candidato. Vamos fazer aqui no Fórum Rui Barbosa, acho que em solidariedade lá, o jejum está sendo realizado lá em frente ao STF, que já tem, eu não sei agora, me lembra aí... 13 dias. 13 dias. Já tem 13 dias. Já tem 13 dias o jejum lá. Então a gente tem esse ato amanhã aqui, e dia 15 o ato pelo registro da candidatura. Então, reforçando, né? Se você é trabalhador, petroleiro é trabalhador, às vezes ele se esquece, às vezes o petroleiro acha que não é trabalhador, né? Esquece que vem de força de trabalho, né? Força de trabalho, o cara, às vezes você acha que ele está ali perto do gerente, ele faz parte da gestão da empresa, enfim, ele não se acha trabalhador. Mas você que tem clareza disso, meu amigo, veja lá qual foi o deputado que votou a favor da reforma trabalhista, e no dia 7 não vote nele, vote nos deputados que defendem a classe trabalhadora. Se você é contra a entrega do pré-sal, vê lá os deputados que votaram a favor a entrega da sessão onerosa, por exemplo, e não vote nesses caras, são entreguistas, entreguistas do patrimônio nacional, e são, obviamente, inimigos da Petrobras. E se você é contra a corrupção, meu amigo, vote contra aqueles deputados que votaram para barrar a investigação, continuidade da investigação contra o presidente Temer. Exatamente. Né? Tem todo aquele discurso moralista, anticorrupção e tal, esse mesmo Congresso que tirou Dilma
sobre o argumento principal de corrupção, afinal ela nem tinha sido acusada disso, mas colocaram isso como um argumento para retirar ela do poder. Esse mesmo Congresso foi aquele que barrou a continuidade das investigações, as duas denúncias que o Ministério Público Federal fez contra a Temer foram barradas por esse mesmo Congresso. Então você pega lá, consulta quais foram os deputados que votaram para barrar essas denúncias, e se você é contra a corrupção, você não vai votar nesses caras. E lembrando que era só para investigar, não estava ninguém aqui fazendo pré-julgamento. Então qual seria o problema de investigar? Então, nem isso quiseram. Então você faz essa análise e no dia 7 chega lá e deposita seu voto, não só para deputado federal, mas deputado estadual. Nós temos aqui o colega Radiovaldo Costa, petroleiro, representante da categoria petroleira, que a gente quer colocar na Assembleia Legislativa da Bahia. Temos os companheiros candidatos a deputado federal e temos os candidatos a governador e a presidente da República. Enfim, esse é o nosso recado hoje. Então, a gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço a todos e todas, e que esse ano a gente vire a mesa, né, David? Vamos virar. E comece realmente a trazer o Brasil para uma condição que nunca deveria ter saído. O Brasil feliz de novo. Um abraço.